Esse carinha simpático aqui é o gecko leopardo. E você pode ter um desses na sua casa, sabia? Mas eu já vou te avisando que é um pouco complicado. E se você fizer errado, ele pode até perder os dedinhos. Esse bichinho precisa ser criado dentro de um terrário, que é basicamente um aquário sem água. E esse terrário precisa ter as condições dele muito bem ajustadas. Por exemplo, temperatura. De um lado do terrário precisa ser quente e do outro mais frio, para ele poder se regular, já que ele mesmo não produz calor. Além disso, a umidade também precisa ser muito finamente controlada, entre 30% e 40%, nem mais nem menos. Se a umidade não estiver correta, a pele dele pode ressecar, ter dificuldade para sair e travar nos dedinhos, impedindo a passagem de sangue e assim fazendo com que o dedinho caia. O gecko não vai morrer por causa disso, mas vai ter uma qualidade de vida muito ruim. Mas, Márcio, por que você está ensinando a cuidar de lagartixa? Porque nós, seres humanos, não somos muito diferentes deles. A gente também precisa de condições ambientais bem específicas, só que o nosso terrário é bem maior. Nós também precisamos da temperatura certa, da umidade certa, da incidência solar certa e vários outros fatores para poder ter uma vida boa. E sim, existem seres humanos que vivem no deserto ou então no Ártico. Só que aqui a gente não está só falando de sobreviver. A gente está falando de viver bem, com qualidade. Também tem um detalhe muito importante aqui. As plantas que a gente cultiva, os animais que a gente cria e os ecossistemas que sustentam a nossa economia não são tão adaptáveis quanto a gente. Quando a gente altera as condições ambientais do nosso planeta, a gente não está só deixando o verão mais quente e o inverno mais frio. A gente também está mexendo no regime de chuvas, que abastecem os rios e irrigam as plantações. A gente está alterando as estações do ano que as plantas precisam para poder florescer na hora certa e dar fruto na hora certa. Quando a gente muda o clima, a gente está alterando as condições do nosso terrário. Assim como um gecko num terrário desajustado não morre, mas perde os dedos, a gente num clima desajustado também não vai morrer, mas vai perder coisas. Coisas que depois de perdidas não voltam mais. A preservação ambiental não é sobre salvar o planeta. O planeta vai ficar bem. É sobre a gente não precisar viver sem os dedos. Muito prazer, eu sou Márcio, mestre em sustentabilidade, e aqui a gente fala sobre condições ambientais e a sobrevivência da nossa espécie.